tarde. Nós estamos na nossa nova live especial, hoje na quinta-feira, com o presidente da CIP, da Associação Comercial e Industrial de Piracicaba, Luiz Carlos Frutuoso. Luiz, obrigado por aceitar nosso convite, obrigado por estar aqui a gente conversando nesse momento tão difícil, que é o enfrentamento dessa crise aí que o comércio está passando por conta do coronavírus. Obrigado aí por aceitar nosso convite para o nosso bate-papo de hoje. É um prazer estarmos aí tendo esse papo e também estarmos juntos aí, amigo de longa data e de tantas coisas juntos, então é um prazer para nós. Verdade, Luiz. Só para a gente lembrar, meu pai, eu nem sei quanto tempo faz que meu pai é sócio da CIP, viu, Luiz? Eu sei que faz tempo. Luiz, você deve ter respondido vários questionamentos sobre isso. A CIP tem um papel importante na nossa cidade, no dia a dia do comércio, da indústria. Mas como é que a CIP está vendo? Qual é a perspectiva da CIP nessa questão da retomada, da reabertura do comércio? Como que a entidade está vendo isso nesse momento tão difícil? É importante comentar um pouco antes desse momento, né? Por quê? Nós somos uma entidade de classe empresarial e muitas vezes as pessoas imaginam que a CIP tem um olhar só para a questão da abertura do comércio, ou está fechado, esse aspecto. Na realidade, não é bem assim que as coisas acontecem. Nós estamos muito engajados em todo esse projeto de cuidado com a vida, com todos os cuidados com os trabalhadores, inclusive com os próprios empresários, porque também estão na linha de frente, estão trabalhando, participam. É um setor que muitos deles é a família, é a pessoa que cuida do seu negócio. Então, é bem diversificado, né? Nós temos MEI até multinacional como associado. Então, é bem diversificado o quadro associado nosso. Nós, quando a gente para pensar em cada ponto, no primeiro momento, nós nos preocupamos em orientar, que era há 15 dias, né? Primeira quarentena, que as empresas se organizassem em termos de seu caixa, de seus compromissos, o que ia vencer, o que tinha para pagar, o que tinha para receber. Então, esse foi o primeiro momento. E também a orientação, que teve bastante mudança de legislação para se acompanhar. Você imagine, você ter a estrutura de uma empresa, ela tem uma dinâmica. Você imagine que no sábado, à tarde, o governador determinou que ia ter quarentena, que começaria na terça-feira. Sábado você não consegue fazer nada, tudo fechado, domingo também. Aí você teve segunda-feira para organizar, entender a legislação, organizar todo o processo para você manter a empresa parada, os funcionários em casa, explicar para as pessoas. Não é fácil de entender tudo isso, porque é uma mudança muito grande, né, na legislação. Enfim, temos que estruturar isso aí. Você tem pedidos para entregar, você tem pedidos para receber, você tem encomendas para atender cliente. Então, o funcionário também, cada um tem a sua vida, se organizar. Então, você tem que ter um cuidado com como lidar com tudo isso, para que também todos se sintam seguros, os empresários também assustados, enfim, foi uma fase. Engajamos também na parte de cuidados que tem que ter, né, para que as empresas seguissem esse processo. Nós, como entidade, também passamos a nos preocupar com a assistência que nós fazemos dentro da sociedade. Então, nós nos preocupamos, nós tivemos uma solicitação do Hospital Regional solicitando álcool, que eles estavam precisando, nós doamos para eles, mas no mesmo momento a gente entendeu que não era só eles então, que estavam precisando. Então, a gente doou para o Lar dos Velhinhos, para o Lar Betel, foi a Santa Casa, depois foi o Hospital dos Professores de Cana. Então, nós tomamos cuidado com esse assunto. Depois vem o problema de máscara, né, que é uma outra solicitação. Aí já entra na segunda quarentena. Bom, aí o que eu vejo? Primeiro, houve um susto por parte de todos, né? Os empresários também, como vai ser? 15 dias fechado.
Há uma luta, muitas vezes, por causa de um feriado que vai fechar, imagine 15 dias. Né? Uhum. Depois, nesse outro momento, nós, do susto vira desespero. Né? Pô, mas vai ficar mais 15 dias fechado? Né? Como é que vai ser isso? Você imagine uma pessoa que tem produto perecível. Como é que ela faz? Aquele Perde. estoque todo lá, né? Imagine, restaurante, outros setores que têm estoque para alguns dias, né, semana, e depois não vai ter atividade mais, e esses produtos vão se perder, vence, nem tudo pode deixar congelado. Então, é muita coisa. Bom, aí nesse segundo momento, a gente já entra com outro trabalho. Então, no primeiro foi um trabalho de orientação, de organização de caixa, de organização de como lidar com o problema de funcionários e o suporte, porque nós também, dentro da CIP, nós temos, atendemos 18 mil vídeos com convênio médico, com a Unimed. Nós temos consulta do SPC, nós temos a mensalidade, nós temos o serviço de junta comercial, nós temos o serviço de assinatura digital, então tem curso, então tem muita coisa envolvida nisso aí. A pessoa, bom, e agora, como é que eu faço para pagar? Então, nós temos que também estruturar a CIP, fizemos uma linha especial só para entender, tirar dúvida, de reclamação, sugestões, enfim, para nós atendermos a todos aqueles problemas que as empresas estão enfrentando, problemas legais, dúvida e tal. Na segunda quarentena, nós entramos a parte de assistência, nós aí acertamos com o Rotary para confecção de 30 mil máscaras, que, felizmente, vou te passar em primeira mão, eles me passaram essa informação, que o volume de tecido que nós compramos, a forma com que eles puderam fazer o aproveitamento, provavelmente vai chegar em 50 mil máscaras. Que maravilha. Então, é um trabalho que tudo isso você tem que estar... Toma tempo, você tem que ir atrás, tem que conversar, tem que entender, fazer... Luiz, eu quero aproveitar essa deixa que você está falando do Rotary, dessa parceria com o Rotary que a CIP teve, queria registrar que a CIP ela tem essa parceria até com as entidades, não só agora na pandemia. A CIP é uma empresa uma associação que participa ativamente do dia a dia da sociedade, inclusive a gente pode puxar aí quantas entidades sociais aí que trabalham com criança e adolescente, que é a área que eu mais atuo, idosos, o apoio que vocês dão no dia a dia dessas entidades aí. Então, não é só agora que a CIP participa. Sim, ela tem nós temos, como o nosso trabalho é voluntário, trabalho de diretoria, presidente, tudo trabalho voluntário. Conselho, né, tem os funcionários, evidentemente, mas a equipe de diretoria e conselho trabalho voluntário. Então, como não tem esse custo, não nos permite ter um valor que a gente utiliza esse valor tudo para dar uma assistência a inúmeras instituições. Nós temos aí muita instituição que a gente atende, vários segmentos, e isso o pessoal sabe que dentro das possibilidades pode contar com a entidade, e a gente procura atender a todos. Inclusive, nós também doamos aí cesta básica também, porque o Fundo Social também estava com problema no atendimento de emergência e precisava, a gente também, o secretário nos procurou, e a gente também atende. Enfim, nós temos esse trabalho que faz parte. Nós fizemos muita divulgação junto com as empresas, junto com a sociedade, para tomar o cuidado, né? Para utilizar o álcool gel, manter as mãos lavadas, tomar os cuidados de distanciamento, procurar evitar, até inclusive a gente fez muita cobrança por conta de nós termos um excesso de filas por conta desse valor que foi liberado para as pessoas que precisavam ter um suporte de renda, mas é um número grande, então muita fila para isso. Até acho que vai ter que fazer isso de forma mais
de forma mais passada, para não ficar tanta fila. Então, essas coisas todas, nós entramos com uma ação contra o governo do Estado na segunda quarentena, que foi mais 15 dias, pedindo suspensão do pagamento de ICMS dos nossos associados. Nós conseguimos uma liminar em Piracicaba, está valendo até hoje, para que a gente pudesse aliviar um pouco. Porque, olha, a gente tem certas coisas que tem que colocar, né? Além deveria ser um pouco mais organizado o início, né? Como está sendo organizado agora a volta a quarentena, precisava ter tido um pouco mais de organização, não sei da forma que foi. Bom, não vai voltar para trás, mas serve como aprendizado, né? Você veja bem, o álcool gel tem ICMS, a luvas tem ICMS. Por que o governo do Estado não zerou a alíquota nesse período de ICMS, de luvas e de máscaras? É uma ideia boa. Ela devia ter feito isso. Mas você vê que o Estado não pôs a mão no bolso. Então, a gente, quando fala as coisas, não fala nada focado no político. Nós estamos falando de atitudes que tinham que ser feitas, né? Então, isso tudo serve como aprendizado. Então, a gente também não pode fazer uma série de contribuições e também não atuar como uma entidade representativa, aonde chove todos os tipos de problema, tudo. Todo tipo de problema é ali. Fizemos muita pressão, mas muita pressão para a gente fazer movimento de carreata, uma série de coisas que foi feito e a gente não fez, porque a gente achava que esse não era o melhor caminho. Nós fomos pelo caminho do diálogo, temos várias reuniões com o prefeito, com vocês, a gente conversou muito. Mas a gente tem uma legislação e a gente entende que nós temos que cumprir a legislação. Porém, discordamos de algumas coisas. Então, o que a gente fez? Entrou com uma ação judicial pedindo abertura do comércio na justiça. Não foi nos dado, não foi liberado, tivemos que manter como a gente fez. Enfim, a gente tomou posições jurídicas, legais, para posicionar e atender às reivindicações dos nossos associados. Fizemos a parte social, que faz parte do nosso trabalho, a gente faz isso com... Eu vou contar um caso assim, que foi muito interessante, como é contagiante de tudo isso, né? Nós temos vou dar o nome, né? A Rebeca trabalha com a minha secretária, trabalha com a gente diretamente, e as ideias que a gente vai tendo, a gente passa nessa área, ela que cuida, e ela passa, então, a correr atrás disso, como no caso da máscara, foi o Cal que cuidou, né? E aí, eu vi a emoção dela, quando ela estava cuidando de uma das doações que nós estamos fazendo, eu vi, ela me deixou emocionado ontem, porque ela falou para mim assim: eu sou muito grata de poder participar disso, de poder ajudar, de poder participar desse projeto que a CIP está fazendo, de atender, de fazer, de cuidar das pessoas, né? E ela ficou emocionada com isso e agradecendo dela poder fazer parte. Você vê que coisa gostosa que é isso, né? A pessoa está feliz, estou dando trabalho para ela, mas ela está feliz, ela está podendo fazer isso, né? Então, é um modelo diferente de você encarar as coisas. Todo esse trabalho, então, a gente seguiu a parte legal, demos suporte para o associado com relação, demos uma resposta para ele: olha, não dá para você abrir, tem legislação, não tem como, nós temos que trabalhar para que diminua esse índice de proliferação, para que a gente possa ter as atividades funcionando. Outro ponto interessante que a gente coloca é a divulgação. A CIP, a Juliana trabalhou direto comigo lá esse tempo todo, aí, a Natália, eles ficaram muito próximos, porque todo o trabalho, cada momento é uma nova informação, um novo momento, a gente começa. Nós temos um acordo com a Cicobi Cocre e criamos uma linha de crédito que fica mais barato do que do BNDES. O BNDES
quando ele repassa, o banco entra no meio, o banco faz intermediação, que a legislação é dessa forma, né? A legislação é essa, tem que cumprir a legislação, o Banco Central, o BNDES, e o banco pede um spread. Então, nós conseguimos, com a cooperativa, uma linha de crédito, desde que você preencha os pré-requisitos, com uma taxa de juros que vai oscilar aí em 0,85, agora baixou aí mais um pouco a taxa aí, então, vamos lá, 0,80, 0,85, 0,90, depende, é uma taxa, você vai pegar pelo BNDES, o banco só de spread ele cobra 0,5, 0,6, então, o que acaba ficando mais caro? Então, foram várias ações que foram feitas, né, para a gente chegar nesse momento. Deu muito trabalho, porque cada dia uma coisa, né? Hoje nós entregamos para a prefeitura uma proposta, né, conforme nós tivemos uma reunião com o prefeito, o CDL, o Sincomércio, nós, participou também o CIMES, participou o Sindicato dos Contabilistas, então participamos vários, né? Inclusive o pessoal de restaurante também, vários restaurantes também participaram. Em síntese, estamos entregando uma proposta do como nós entendemos que seria esse processo de abertura agora de liberar o comércio. Qual o setor vai ser liberado, a gente não sabe, mas nós preparamos como um todo. Porque a gente tem que se preparar, né, Luiz? E a gente torce para que isso seja em breve, né, com segurança, né, para a população, com saúde para a população. Mas vocês têm que se preparar para como vai ser tudo isso, né? As precauções, porque não é porque que vamos sonhar que segunda-feira ele retome, faça a flexibilização da abertura, mas daí com certeza vai haver algumas regras e o comerciante vai ter que estar preparado para isso, né? Toda essa questão que você falou, álcool gel, máscara, distanciamento, quantidade mínima de clientes, tudo isso tem que ser preparado e muito bem estudado e pensado para não trazer prejuízos não só para a saúde, mas também para a própria imagem da empresa, para a própria imagem da entidade, né? Olha, o que eu vejo é o seguinte, mesmo com tudo isso parado, né, o comércio, a atividade parada, o comércio, parte do comércio, eu tenho um olhar seguinte, a partir do momento que você tem poucos estabelecimentos funcionando, embora seja também associado nosso, nós ficamos com o supermercado aberto. Houve muitos momentos, né, que tinha superlotação dentro do supermercado, né? E então aquilo lá não tinha risco. Lógico que teve risco. Se tivesse mais estabelecimentos abertos, não aconteceria isso, porque o supermercado não vende só alimento, ele vende tudo. Então, as pessoas iam buscar tudo lá, né? Então, uma loja de roupa estava fechada, mas o supermercado tem alguns aqui na cidade que vende roupa, vende pneu, vende eletrodoméstico, vende tudo. Então, um não podia abrir, o outro pode tudo. E aí tem o quê? Aglomeração. Então, se tivesse feito com um pouco mais de estudo, você abriria outros segmentos e você não teria aglomeração como teve, né? Aí o fato de ter fechado também gerou o quê? Maior número de pessoas que vão precisar de ajuda financeira. E aí essas pessoas também são muitos que foram aglomerar, buscar esse valor na Caixa Econômica e na lotérica. Então, o que acabou acontecendo? O banco diminuiu o seu horário de atendimento, maior número de pessoas, você passa em frente do estabelecimento bancário e lotérica, uma fila imensa, sem nenhum cuidado. Então, são duas balanças, né, muito diferentes, pesa diferente. Então, a nossa opinião, a partir do momento que você desconcentra, você desaglomera. Entendi. Então, não vai evitar aglomeração. Com isso, você também começa a diminuir o desemprego, os informais voltam nas suas atividades, você diminui o número de pessoas que vai precisar de ajuda, você vai retomando as coisas, né? E há uma consciência muito grande, porque existe uma coisa interessante que muitas vezes
não é percebido isso. Há uma convivência muito direta dentro das empresas. Uma empresa que trabalha com 5, 6 funcionários, 10 funcionários, 20 funcionários, 15 funcionários, um funcionário, há uma relação muito próxima entre o gestor da empresa, seja ele o dono da empresa, seja ele o gerente, há uma aproximação muito grande. Então, há um cuidado natural que existe. E até porque existe todo um direito legal que o funcionário tem. Então, qual é a preocupação? Qual é a orientação? Vai trabalhar de máscara, vai usar álcool gel, vai trabalhar com ter disponível, e tem hoje é normal, as empresas têm toda a estrutura de sanitário para lavar a mão, para cuidado, há uma conscientização. Nós estamos numa região de pessoas esclarecidas, só que tem informação, que tem acesso à informação, então há uma consciência disso, né? Então, isso já tem. E também as empresas têm esse cuidado, que é um cuidado normal que existe para o certo conforto do funcionário, para que ele se sinta bem, para que ele trabalhe satisfeito, para que ele também tenha uma boa qualidade de vida. Então, a legislação protege, a própria empresa tem todo esse cuidado, até por conta desse número de pessoas e essa aproximação muito grande, né? Então, esses são os pontos que eu vejo. Máscara, tem empresas em Piracicaba que falou, ainda bem que a legislação agora impôs o uso de máscara, porque tem indústrias, por exemplo, que estavam trabalhando, que não pararam, e o funcionário não queria pôr máscara, e a empresa querendo que o use. Você percebe como é interessante? É dinâmico, né? Cada hora é dinâmico. São muitas pessoas envolvidas. Então, você vê. Então, hoje, por exemplo, que bom que a pessoa, para circular no transporte público, vai precisar usar máscara. Para ir em qualquer estabelecimento, vai precisar. E se ele vai no banco, para entrar no banco, também deve exigir, em todos os lugares. Então, por isso que nós fizemos uma campanha de doar 30 mil máscaras, que vai ser 50 mil máscaras. Eu acho que assim, e nós fazemos muita coisa que nós fazemos, não é só fazer, é dar exemplo para que outros façam também, né? Tem muita coisa que a CIP faz, ela serve como um exemplo. Olha, estamos fazendo isso, façam também, contribua também, ajuda vocês também, né? Então, e as empresas dão máscara. Então, se você pegar o número de pessoas que trabalham, que as empresas vão dar máscara para elas, porque ela vai botar ao trabalho, e as que já estão trabalhando estão usando, então você vê quantas pessoas são protegidas. Ô, Luiz, eu sempre falo que em tudo na vida, em todo momento na vida, é um aprendizado, né? A gente sempre aprende a se organizar, sempre tem que trazer um engrandecimento para mudar o nosso jeito de ser e de agir. Na questão do comércio, muito se falou na questão do comércio digital, do comércio eletrônico. E eu estava fazendo uma pesquisa aqui, que 78% das empresas brasileiras elas têm pelo menos uma mídia social. Você acha que com tudo o reflexo do comércio vai ser enorme no comércio eletrônico a partir de agora? Você acha que vai ter alguma mudança radical na questão na maneira de vender e do dia a dia das empresas, principalmente da pequena e da média, dos comerciantes? Como é que você vê isso? Olha, nós tivemos na NRF, né? Eu costumo ir sempre, algumas vezes a nossa empresa sempre vai, fui meu filho, a gente participa e tal. E esse ano fui convidado também por alguns fornecedores nossos, e eu tive esse convite para ir para a feira e fui. E, inclusive, foi também o diretor da CIP para conhecer tudo que vai ser discutido, que é discutido lá. A maior feira de varejo do mundo está na 122ª feira. Não tem mais de 122 anos, parou acho que um ano ou outro aí, mas é uma feira histórica. E é onde concentra o pessoal do mundo todo. Foi em janeiro isso. Bom, lá se discutiu muito o quê? A atividade comercial
ela vai basear em 2 ou 3 tripés. O online e presencial, que você encomenda online, vai retirar, e o presencial. Isso discutiu muito. Nós, até, inclusive, nós estamos já pensando num projeto nosso que a gente já está estruturando e vinha num todo vapor, aí com esse momento a gente teve que paralisar e pensar em outras coisas, né? Que é um projeto de estruturar a CIP para que ela tenha condições de dar todo o suporte para que as empresas trabalhem mais online, porque o funcionário da empresa seja treinado para esse novo momento. Aquele vendedor que estava acostumado a vender sempre daquela forma, ele, de repente, ele vai ter um canal de comunicação com o cliente dele, que vai pedir uma série de coisas por WhatsApp, ou por e-mail, por telefone, e depois vai mandar entregar na casa, ou ela passa só depois pegar, para não ficar muito tempo. Então, vai ter uma mudança muito grande. Para isso, vai precisar preparar os empresários, mas também quem atua nas empresas para poder exercer esse novo momento, né? Que é um projeto que nós temos de criar o laboratório de varejo na CIP exatamente para atender isso. Tem uma ideia? Nós conseguimos lançar com parceiros uma venda e-commerce, né? E também um outro processo de atendimento também de venda por sistema de aplicativo. Então, lançamos agora isso, disponibilizamos aí a questão de 20 dias atrás para os nossos associados. Tem muitos deles que já estão aderindo e utilizando essas ferramentas. Então, eu vejo assim, vai mudar. Porém, essa pandemia muda o quadro basicamente do mundo. Eu tenho a impressão que mesmo com essa facilidade, que a gente costumou ficar mais em casa, e essa possibilidade de usar, evidentemente, que amplia isso, mas eu entendo o seguinte, o relacionamento humano vai tomar uma proporção diferente. Eu acredito muito nisso, que muita gente tem falado sobre isso. Nós vamos mudar o jeito de relacionar. Né? Com certeza, vai ser diferente a hora que você encontrar com alguém na rua, você vai ter uma satisfação de vê-lo, de encontrá-lo, de cumprimentá-lo, né? Hoje a gente encontra os lugares, não dá a mão, não distante, as pessoas estão sentindo falta disso, né? Então eu acredito que... Como faz falta dar um abraço num amigo? Não, tá complicado. Eu sinto isso na pele. Eu confesso para você agora, falando como pessoa, como ser humano, eu sinto muito falta disso. Eu sinto muito falta de chegar perto do meu pai, cumprimentar só com um oi, no máximo um aperto de mão. Assim, tá duro, viu, Luiz? Tá difícil. Então, isso tudo vai começar a ter um valor diferente. Então, pode ser, há um olhar aí que nós vamos ter que prestar atenção um pouco, mas e o brasileiro sempre foi muito afável, sempre gostou da proximidade. Então, você pega o americano, ele é mais frio. Então, talvez lá o comércio online tome proporção maior do que vai tomar aqui. Tem pessoas que, por praticidade, vai comprar online, mas ele vai querer também ir lá no estabelecimento. Por quê? Porque eu vou sair de casa, vou sair um pouco, eu vou... estou acostumado a encontrar com os amigos ou ir no restaurante. Você quer, não é só se pedir, você quer ir lá. É o momento de você ter essa vida. Contato, né? Essa vida. Vida de contato, de relacionamento, de você mudar um pouco o ambiente que você está, né? Desestressar, vamos mudar, vamos aliviar. Então, eu acredito caipira, que... Né? Como diz o bom caipira, né? Ter aquele dedinho de prosa, ter eu acredito que as empresas vão precisar disponibilizar isso, que vai ser mais usado, sem dúvida nenhuma,
mas também vai ter o lado do relacionamento, que eu acho que a gente vai sentir esse aspecto um pouco mais profundo que era até então. O meu pai fala muito, Luiz, que meu pai é um cara muito religioso, né? E ele fala muito isso mesmo, que esse é o momento que veio para resgatar um pouquinho a humanidade, para ter um olhar diferenciado para o ser humano, ter um olhar diferenciado para o eu e não para o que eu posso ter, e sim para o eu ser humano, entendeu? Então, eu acho que é bem isso que você falou mesmo. A gente está tão preocupado com a questão da revolução tecnológica, dos novos meios de compras, mas eu não tinha pensado desse lado. Acho que você tem razão. A questão do contato, do olho no olho, do calor humano, que é a característica do brasileiro, e Piracicaba também é mais ainda, porque mesmo sendo uma cidade de médio porte, quase grande, ela tem esse ar interiorano, essa coisa de cidade pequena, que todo mundo se conhece, todo mundo quer se ver, né, Luiz? Sem dúvida. Luiz, nós vamos dar uma paradinha aqui para trocar o horário do streaming por conta da pausa, e daí já está chegando algumas perguntas. Daí a gente já volta daqui 2 minutinhos para a gente poder retomar esse papo aqui, que tá bom, hein? Tem muita gente que acho que nem imaginava o quanto que foi complexa toda essa discussão para enfrentamento dessa crise aí do comércio, porque o comércio, né, Luiz, me corrija se eu estiver errado, o comércio é o que mais emprega na cidade de Piracicaba hoje. Acho que é o maior volume de geração de emprego, não é não? As pequenas empresas, pequenos negócios, média, né? O volume de emprego que ele gera, ele é muito acima do que as grandes empresas. Porque são muitos pontos de emprego, né? Ele tem mais ou menos, ele pega aí 70% da mão de obra, mais ou menos. É gente trabalhando, hein, Luiz? É gente. Então tá bom, nós vamos encerrar agora essa primeira fase da nossa live. Então daqui a pouquinho a gente volta. Alô. Roberto. Hoje com o presidente da CIP, o Luiz Carlos Furtuoso. Luiz, estava falando muito de comércio, do enfrentamento. Nós estamos falando aqui hoje, para quem está começando a assistir agora,
de como Piracicaba está enfrentando essa crise do comércio por conta do coronavírus, aí, do Covid-19. E o comércio, Luiz, a gente estava falando no encerramento do primeiro bloco, da questão da quantidade da geração de empregos. Inclusive, já veio algumas perguntas aqui falando da questão do desemprego no Brasil e, por consequência, o que vai acontecer no comércio. Ele, que é um grande gerador de emprego, que você acabou de falar, você acha que isso vai, aqui falando especificamente de Piracicaba, isso vai refletir muito, isso vai atingir muita gente aqui em Piracicaba? Como que você vê isso? Vai, infelizmente vai atingir, né? Vai atingir, acho que Piracicaba, todas as cidades do Brasil, né? Vai atingir, vai ter impacto. Nós já temos um percentual ainda não tão alarmante, mas nós já temos muitas empresas que já começaram a fazer demissões, né? Porque ia ficar um período longo parado, não ia ter como pagar os funcionários, não tem muita empresa que aproveitou, que tinha em caixa e preferiu fazer demissão para depois não ficar devendo, enfim. Porque, assim, não é todo mundo que tem uma reserva de caixa, é difícil ter. E nós não podemos nos esquecer que nós vemos de 4 anos de crise, uma crise forte, que todo o capital de giro, economia das empresas foram se acabando. Quando estava tomando um fôlego, nós estávamos num processo de recomposição daquilo que perdeu, vem uma crise como essa. Então, o impacto de tudo isso é grande, e não sabemos ainda o desdobramento que vai ter para os meses seguintes. Então, tem um impacto grande e é lamentável, mas a gente sabe que vai ter esse processo. Né? Eu estava pesquisando agora, Luiz, só para não sei se você já tem essa estatística, eu pesquisei no site do IBGE, só para a gente ter uma ideia da questão do desemprego. No Brasil, fechou de dezembro, janeiro e fevereiro de 2020, né? Janeiro e fevereiro de 2020, com 11,6% a taxa de desemprego. Já em março, ela já está em 12,2%. Isso porque nem tinha começado a crise ainda, né? Então, provavelmente, esse negócio o desemprego vai dar uma bela... E quando a gente fala nesse aumento de praticamente 1% aí, são mais de 1 milhão de desempregados nessa estatística aqui no Brasil. É difícil, né? E tem uma coisa, o seguinte, o pessoal olha a carteira assinada, olha umas coisas, mas você tem aquele informal que não consta. Tem os que são o MEI e tem aqueles que são informal. E esse trabalho de informal, ele é muito na ramo de construção civil, alguns setores, pessoas que fazem os seus negócios, que ele presta o seu serviço, e isso vai ter queda na arrecadação dele também. Ele também ele vai diminuir a compra dele, o consumo dele, e vai começar um processo negativo, que a gente chama, né? E depois tem aquelas empresas que também fecham e que não têm carteira assinada. E que muitas vezes trabalha o pai com o filho, ou o pai com a esposa e a mulher. Bom, em síntese, né? A família cuida do negócio. Se o negócio fechar, eles não constam no carteira assinada, mas eles vão para a lista de desemprego. Então, esses números, eu acredito que é maior que esse número apresentado pelo IBGE. Veio também aqui, Luiz, agora vamos passar por algumas perguntas que chegou. O pessoal da Academia Medley, obrigado aí pela audiência, pessoal. Em caso de academias, por se tratar de área de saúde, você considera alguma chance para voltar já na abertura da flexibilização? Olha, como é que você vê isso? Eu vou passar o que eu estou acompanhando. Não é minha opinião pessoal, é o que eu estou acompanhando. Não vai ser nessa primeira liberação que vai ser feita a academia. A academia, eles veem que deverá ainda, porque eles estão pensando em fazer por etapa. E a academia, a possibilidade de a academia estar na primeira
lista de liberação é muito pequena. Pelo contrário, pelo que eu tenho acompanhado, eles pensam ainda em deixar mais um período. Eu também sinto, porque eu também frequento academia e a gente sente falta, né? Mas é importante a gente ser sincero. Porque as academias, eu também, a academia, a igreja, salão de eventos, né, Luiz? Esses acho que são os que, quando a gente fala eles, a gente tem que lembrar que é o governo do Estado, né, que está fazendo essa regulamentação. O governo do Estado acho que está entendendo como um grande motivador de contato, de fluxo de pessoas, então provavelmente eu também acredito que esse, infelizmente... Eu acho que um dos problemas que seja também é o seguinte, como é um setor onde as pessoas estão muito próximas, acabam ficando próximo e soa, então eles um usa equipamento, por mais tome cuidado, tal, eles olham muito esse lado. Então, pelo que eu tenho acompanhado em reuniões, pelo que eu tenho ouvido, não vai ser provável a possibilidade de ser já na primeira liberação, que vai ser na segunda-feira, pelo que eu tenho acompanhado, é bem pequeno. Luiz, outra pergunta que chegou aqui, só que a pessoa não quis se identificar, você falou a questão da parceria com o Cicobi que a CIP fez, e aí chegou uma pergunta aqui que o governo federal, o governo estadual tiveram várias ações com relação à abertura de crédito, facilitar as leis trabalhistas. Inclusive, nós tivemos uma live com o Dr. Firmino aqui, que foi muito bacana. Mas essas ações, porque teve muita empresa que não conseguiu, teve muitas pessoas que não conseguiram ter acesso a essas linhas de crédito do governo federal, do governo estadual. Em Piracicaba, essas ações têm chego através do Invest São Paulo, através da Caixa Econômica, até do próprio BNDES. Piracicaba tem recebido, as empresas têm recebido esse aporte do governo? Olha, a Caixa Econômica disponibilizou informações, eu estou falando isso porque a gente procurou aprofundar nisso, né? O que aconteceu? O horário de atendimento diminuiu. Muitas funcionários foram trabalhar home office. Diminuiu o número de pessoas para atender. E aumentou a quantidade de pessoas para ser atendida por conta desses valores que eles liberaram. O que acontece? Você não consegue, com facilidade, tratar isso de forma rápida com a Caixa Econômica. Isso é Caixa Econômica. Outro ponto, os bancos, aí estou fazendo uma análise, também é tudo aquilo que a gente procurou estudar para entender todo esse processo, porque nós entendemos que é fundamental a liberação de crédito. O volume de dinheiro que tem nos bancos, porque o governo liberou, tem um valor que é deixado, eu vou falar num português mais fácil possível aí. Nós temos um volume de valor que representa aí 20% dos depósitos, tal, que ele tem que ficar em garantia. O governo liberou esse valor para que esse valor seja emprestado. O que acontece com o banco? Nós temos hoje muito poucos bancos. Isso é ruim. A concorrência fica pequena. Agora está começando a ter alguns outros bancos virtuais, tudo, mas é muito pouco, porque concentrou em poucos bancos. E o que acontece? Eles veem que o momento daqui para frente é de risco. Entendi. O risco da empresa não conseguir pagar, o risco da empresa não conseguir honrar o compromisso. Então, o que acaba acontecendo? Tem o valor, mas eles dificultam a liberação por conta de risco. Ou acabam, quando deveria baixar a taxa de juros, acabaram aumentando por conta do risco. Então, a questão do risco hoje está pesando muito na liberação de crédito e também nas taxas de juros. Bom, se você for ver o que o governo do Estado liberou, é muito pouco, perto do volume que precisa. O volume de dinheiro que movimenta na economia no Estado de São Paulo é muito grande. Então, o governo do Estado de São Paulo deixou de pagar
um empréstimo que ele tinha que pagar de 1,3 bilhão, aí ele disponibiliza 120 milhões, 150 milhões. Ele teve sobra de caixa. O volume de dinheiro que o governo federal libera, aí tem a questão da dificuldade do BNDES fazer. Para quem ele passa? Para todos os bancos. A Caixa Econômica é mais flexível para isso. O Banco do Brasil, que deveria também ser, mas é um banco que tem sócios também. Você vê que você não vê falar muito do Banco do Brasil, né? Ele não está ativo nesse processo, porque ele tem sócios. A parte das ações não é do poder público. E banco particular, tem alguns bancos feitos campanhas, mas existe a questão do risco, e a questão desse risco acaba, de uma certa forma, também impactando. Existe um outro aspecto. Quando o juro do Brasil reduz, todo o dinheiro que o governo, todos os governos, municipal, estadual, federal, tem emprestado no mercado, ele paga menos juros. Então, o custo da dívida pública brasileira cai bastante. Por outro lado, os empréstimos internacionais que vinham para cá, porque a taxa de juros era muito interessante, quando a taxa de juros cai, também o pessoal leva dinheiro para outro lugar. Então, tudo isso impacta na hora da pessoa pegar o dinheiro, conseguir o dinheiro. Por isso que é muito importante você ter um histórico dentro do sistema bancário. Esse histórico ajuda muito. Então, muitas vezes a pessoa não cria esse histórico para o banco. E aí, na hora que ele vai procurar, ele vai ser tratado como que chegou agora e, infelizmente, essa questão deveria ser tratada mais com... Por isso que nós conseguimos a cooperativa. Por que nós conseguimos a cooperativa? Porque a cooperativa ela tem o objetivo de atender os seus cooperados. E qual é o nosso argumento? Que eu faço parte do conselho da cooperativa. Bom, agora é a hora, o setor canavieiro está bem, então agora é a hora de nós socorrer as empresas, né? E aí, então, nós conversamos e criou, embora tenha sempre linha de crédito, mas criou uma linha de crédito com juros muito diferenciado, que é para favorecer. Que a Caixa Econômica também tem esse objetivo. Só que ficou muita coisa na mão dela. E aí não consegue dar conta. Cai naquilo que você falou agora há pouco, né? Cai naquilo que você falou agora há pouco. Você centralizou tudo num lugar só e acumulou serviço para pouca gente, em vez de esparramar tudo. Exatamente. Luiz, mais uma pergunta aqui, agora do espectador bacana, que é muito envolvido nessa questão. E Reinaldo Pousa, do CDL. Reinaldo, um abraço. Nosso também, amigo. Nosso amigo está nessa luta aí, também defende. Faz parte de longa data dessas batalhas aí. Ele está perguntando o seguinte: primeiro, ele está parabenizando o nosso papo, né? Obrigado, Pousa. Luiz, você não acha que a dose do remédio foi muito forte, fechando o comércio a partir do dia 23 de março? Se tivesse feito devagar, com mais calma, hoje o caos não estaria menor? Eu faço a seguinte análise, né? Reinaldo, ontem mesmo estávamos trabalhando junto, aí, discutindo sobre a abertura do comércio, hoje pela manhã também conversamos, inclusive ontem nós ficamos até 9 horas da noite, 9 e pouco, conversando, e o filho dele, pai, quero jantar. Coitado, o filho ficou esperando ele para jantar até 9 da noite, que a gente começou a trabalhar, era umas 7h30, fomos até 9 e tanto, discutindo sobre esse aspecto conversando com a prefeitura, tudo sobre abertura. O que eu vejo é o seguinte, minha opinião pessoal é que teria que ter feito como eu comentei no início, devia ter sido um pouco mais planejado e mais estruturado o fechamento. Segundo, não precisava fechar tudo, até não foi bom isso, muito em alguns estabelecimentos. Eu acho que foi precipitado, devia ser feito, nós vamos fechar
daqui 5 dias, se organize para isso. Nós vamos não deixar concentrar muito movimento em poucos estabelecimentos, que isso também pode ter sido um pouco causa de proliferação do vírus. E tem outra coisa também que eu vejo. O Estado não fez uma campanha de conscientização. Qual a campanha que foi feita de conscientização? Foi muito mais a mídia que ficou falando sobre esse assunto e acabou ajudando, orientação, mas estava todo mundo sem saber, os próprios... Também é um problema sério, que ninguém sabia como resolver. Então, você via informações totalmente controversas de especialistas, que também uns eram a favor de uma forma, outros a favor de outra. Mas eu entendo o seguinte, eu acho que hoje a gente olha, e o que eu vejo, por que só agora nós vamos usar máscara e não estamos usando máscara há um mês atrás? Uma interrogação. O governo não fez, ele deixou que a mídia, o noticiário fosse falando sobre isso, mas ele não fez uma orientação, ele não investiu nisso. Eu acho que ele também demorou para entender o mecanismo e perceber qual era a melhor forma. Depois de um mês em relação ao coronavírus, que foi terminado um grupo que ia monitorar as informações de todo o estado de São Paulo. Um mês depois que eles conseguiram organizar isso. Então, tomou a providência de fechar, depois ele viu o que estava acontecendo, né? Então, eu entendo que eu concordo com o Poço que foi meio atropelado, sem um planejamento, e radicalizou, e o impacto podia ser menos negativo, podia ser feita a coisa um pouco mais estruturada e sem a forma que foi feito. Eu acho que tem que ter a quarentena, mas eu achei que foi feito de forma trabalhada, de forma sem organização, e esqueceu que quem mantém a economia, quem mantém o Estado é quem paga imposto. Esqueceu que aquele que paga imposto não ia pagar imposto. Então, manteve a indústria funcionando, achando que resolveu o problema todo, porque se a indústria está funcionando, o comércio também podia funcionar. Mas, de qualquer forma, foi feito desse modelo, mas eu concordo que foi precipitado, não foi estruturado, e nós vamos pagar caro por esse fato. Bom, Luiz, já estamos chegando no finalzinho da nossa live, já faz 1 hora. Papo bom passa rápido, né? Infelizmente passa rápido. Queria agradecer muito a sua presença e deixar aí que você passe nas suas considerações finais aí, no meio dessa crise toda, todo esse momento conturbado que nós estamos vivendo, seu encerramento, uma palavra de esperança aí, como é que você vê tudo isso nesse futuro? Que a gente pode sonhar para o comércio piracicabano daqui para frente e logo na retomada? Olha, não tem receita. A gente faz uma análise, mas é mais fácil fazer análise depois que aconteceu do que antes, né? Mas eu vejo o seguinte: qual o pensamento daqui para frente, né? Vamos tentar ver o maior número de estabelecimentos que volte à atividade. Vamos sempre recomendar cuidado com a saúde, aquelas pessoas que são mais vulneráveis, se manter na quarentena, saia de casa se precisar, não vai fazer compra, não é mais um passeio por enquanto, depois vai voltar a ser passeio, mas vai o número de pessoas que realmente precisam fazer compra, não leve a família toda, até para evitar aglomeração. Eu acredito que nós vamos retomar, nós acreditamos que nós precisamos de 2 coisas importantes: prestigiar aquele estabelecimento que você costuma comprar, vá lá, compre, dê seu incentivo para aquele que está acostumado a ser fidelizado com ele. Prestigie o comércio do seu bairro, do pequeno negócio, porque ele também precisa de você, né? E acredito eu que nós vamos precisar conscientizar a população brasileira
de substituir a compra de produto fabricado no Brasil com produto importado. Se nós fizermos isso, nós vamos gerar emprego na indústria, a indústria tem emprego, porque você vai consumir o produto de qualquer forma, mas se você produzir no Brasil, vai ter matéria-prima, vai gerar emprego na matéria-prima, na indústria, no transporte, enfim, você vai gerar emprego na indústria, que vai comprar no comércio, que o comércio depois compra de novo da indústria. Então, nós precisamos nos unirmos como brasileiro, prestigiar o que nós temos, e quero aproveitar aqui esse momento para desejar aqui um feliz Dia das Mães, para todas as mães, que todos aqueles possam dar um abraço depois que voltar à vida normal, dê o presente depois para sua mãe, não deixe de dar o presente para sua mãe, que ela merece, mas, sobretudo, o carinho, a atenção, que a gente acho que aprendeu bastante com isso. A gente ser mais próximo, mais carinhoso, mais afetuoso e mais humano. Luiz, você está coberto de razão, e aí já fica o meu compromisso, não só como consumidor de Piracicaba, mas também como vereador aqui, a gente lançar uma campanha aí de valorizar o comércio local, valorizar o comércio do produto brasileiro, porque a gente, só assim a gente vai conseguir sair mais rápido dessa crise toda que foi criada. Então, fica aí meu compromisso. Mais uma vez, obrigado, Luiz, pela sua participação, foi muito rica. Tem várias perguntas aí, depois eu te mando para você estar respondendo para a galera que mandou para a gente aqui por WhatsApp, pela linha da conversa no Facebook. Registrar, viu, o pessoal da Câmara que me cobrou, estou usando a caneca da Câmara, que é a do Câmara Sustentável, que na live passada eu usei uma outra, então está aqui ó, a Câmara Sustentável, pensando no meio ambiente. Obrigado a você que nos acompanhou, obrigado a você que esteve com a gente por quase uma hora aqui conversando com o presidente da CIP, Luiz Carlos Frutuoso, e, é claro, aproveitar a deixa dele, um beijão para minha mãe, um feliz Dia das Mães, ainda vou mandar um áudiozinho para ela, um videozinho para ela, e também, é claro, né, Luiz, não pode deixar de ser para a patroa lá, para minha esposa, feliz Dia das Mães. Ah, sim. Também ela me deu o maior presente da minha vida, que é minha filha. Luiz, um abraço, obrigado, e até a próxima oportunidade. Valeu, um abraço. Valeu, um abraço.